pela vossa presença, por terem interrompido os vossos trabalhos para virem aqui ouvir-me. Eu vou apresentar em traços gerais o tema da minha tese. O título é Representações do Estrangeiro na Cultura Portuguesa, 1750-1950, Identidade Nacional em Confronto. Pretendi com este estudo sistematizar no âmbito da história e explorar numa perspectiva da longa duração a ideografia do estrangeiro a partir de um conjunto de textos considerados representativos de determinados contextos históricos coevos, numa tentativa de compreensão das motivações que estão por detrás das formulações míticas e estereotipadas acerca desse estrangeiro. Parto do pressuposto de que a identidade nacional é construída numa dinâmica de confronto com o outro. Agora podia referir, e refiro só assim a título exemplificativo, portanto, esta é a dita cuja. Por exemplo, Viriato Sormenho Marques refere que o outro funciona sempre como um elemento de confirmação ou recomposição de uma determinada ideia sobre aquilo que se é ou se pretende ser. José Matoso diz que na difusão do sentimento de identidade se encontra a noção clara da diferença cultural face ao estrangeiro. A professora Helena Buesco fala da consciência da identidade nacional formulada em torno de uma reflexão de tipo oposicional. Só para dar alguns exemplos, François Hartog recorre à retórica da alteridade para explicar a estratégia da afirmação pela diferença. Júlia Kristeva diz que o estrangeiro é o rosto oculto da nossa identidade. E muitos outros autores, sobretudo portugueses, que falam desta dinâmica de confronto. O primeiro texto que encontrei a referir esta relação, por acaso, é de Francisco Adolfo Coelho, de 1916, achei curioso ser mais antigo, e ele refere, sobretudo, por oposição que se forma a ideia de pátria. Portanto, é a partir deste princípio que construímos o estudo elaborado. Portanto, esse outro que é confrontado é o estrangeiro, e o estrangeiro é entendido como modelo a emular ou como inimigo a combater ou a anular. Na nossa noção de estrangeiro, reflete três dimensões. Por um lado, o sentido etimológico, temos em conta também a dupla origem semântica em língua latina e temos em conta também a relação com uma concepção de Heródoto acerca do bárbaro. Portanto, o étimo estrangeiro deriva do latim extraneos, que significa de fora, estranho, estrangeiro, portanto, o que não é nacional e o que é diferente. Encontramos esta dupla acessão, por exemplo, em francês, em étranger, que é estranho, e em étranger, que é estrangeiro. Encontramos também em inglês, em stranger, que significa simultaneamente estranho e estrangeiro. Em relação à dupla origem semântica em língua latina, encontramos no vocábulo hospes, que significa simultaneamente hóspede e estrangeiro, e que derivará posteriormente, e que deriva, aliás, de hostis, que significa à letra anfitrião que acolhe o estrangeiro e que, por sua vez, deriva no significado que agora reconhecemos de inimigo. Mas hostis, inicialmente, era um anfitrião que acolhe o estrangeiro. Há aqui colegas que conhecem muito bem estas figuras. O Maillet não encontra uma explicação para esta evolução de hóspede para inimigo, mas ela acontece. Cícero, no De Officiis, diz que inimigo significava para os romanos antigos o que no seu tempo correspondia a estrangeiro. E Rousseau pega também nessa sinonímia e diz que o termo estrangeiro e inimigo foram durante muito tempo sinónimos. Por outro lado, em relação à concepção de Heródoto de bárbaro, o bárbaro é para Heródoto o não grego.
Bárbaros deriva de uma formação onomatopaica que imitaria a maneira de falar das crianças ou um som que não era inteligível, que é o barbar. Daí passa a designar aquele que tem uma linguagem estranha que não é compreensível. Logo, se a língua bárbara, a dos não-gregos, era ininteligível, é porque era desprovida de sentido, logo era desprovida de razão e, portanto, era desprovida de logos, de raciocínio. Portanto, o não-grego era, por aí, inferior ao grego. Isto tendo em conta, se tivermos em consideração, que a unidade grega era reconhecida pelo uso de uma língua comum. Portanto, a relação entre estrangeiro e bárbaro está muito presente na segunda parte da minha tese, que explora a imagem estereotipada do que chamo estrangeiro endógeno, que é o estrangeiro do interior, concebida à luz do mito do complô e com recurso a processos de deformação. Falo da Igreja Ultramontana, falo dos judeus e cristãos novos, da maçonaria e do comunismo, entendidos como ameaças a uma unidade nacional, ou um projeto de unidade nacional. A tese está dividida em duas partes, cada parte em 4 capítulos. A primeira parte, intitulada O Estrangeiro Exógeno, imagens dimórficas de uma Europa sentimental. Nesta primeira parte, traçamos as representações ambivalentes do estrangeiro europeu, na impossibilidade de abarcar toda a Europa, que seria o que o professor gostaria que abarcasse todo o estrangeiro. Definimos como critério de seleção os povos com os quais Portugal manteve afinidades políticas, culturais e comerciais de longa duração e permanentes, e com os quais gerou uma relação contraditória, assente em assimetrias e geradora de ressentimento. Portanto, falo essencialmente da Inglaterra, da França e da Espanha. Europa sentimental porque as representações desde a Inglaterra, França e Espanha representam ou expressam sentimentos ambivalentes de fascínio, amizade, repulsa, ódio. A adoção adotamos uma organização metatemática dentro desta primeira parte e definimos para cada um dos capítulos um tema central que fundamenta as representações dimórficas e que em simultâneo explica a opção também pela ordem Inglaterra, França, Espanha. Portanto, em relação à Inglaterra, o eixo temático é a aliança anglo-lusa, chamada Velha Aliança. Portanto, todas as nossas representações andam à volta desse tema. Em relação à França, é o tema das invasões napoleónicas, as invasões ideológicas, as chamadas ideias francesas, e a invasão cultural, portanto, a forte influência francesa na cultura portuguesa. Em relação à Espanha, o eixo temático é a questão ibérica, que é muito mais acesa a partir da segunda metade do século XIX. Isto explica também a ordem adotada, porque é Inglaterra, França, Espanha, e não França, Espanha, Inglaterra, ou Espanha, França, Inglaterra. A verdade é que no capítulo sobre a Inglaterra, sendo o eixo temático a aliança inglesa, um dos principais temas das representações da Inglaterra é o Tratado de Methuen. São sobretudo 3, vá lá. O Tratado de Methuen, o Tratado de 1810 de Comércio e Navegação e o Ultimato Britânico. Pronto, toda a gente sabe o impacto negativo que teve. Portanto, o Tratado de Methuen, há quem fale de um mito de Methuen, 1703. Já agora, só um parênteses, é preciso terem atenção. Eu encontrei, isto tem muitos autores, esta confusão, em 1703 houve 2 tratados.
e há quem os confunda muito. O chamado de Mitwin foi celebrado em dezembro, porque envolveu um senhor, se não me engano, John Mitwin. Houve outro que foi celebrado em maio e que não tem nada a ver com este tratado de dezembro. E muitos autores, muitos estudiosos misturam o clausulado de dois tratados como se fosse um único tratado. É preciso separá-los. O primeiro tratado é um tratado essencialmente de aliança e de paz, não só com a Inglaterra, mas também com a Holanda. Em relação à França, portanto, o mote é as invasões e centram-se sobretudo no impacto da Revolução Francesa e dos princípios revolucionários e também da leitura das invasões napoleónicas. Portanto, centra-se muito entre o final do século XVIII, inícios do século XIX e depois toda a influência da cultura francesa em Portugal no século XIX, bastante vincada, mas também que se prolonga no século XX, independentemente daquelas teses da decadência da cultura francesa. Se não me engano, é Mário Sá Carneiro que diz que todo bom intelectual tem obrigatoriamente de passar por Paris, só para ter uma ideia que se prolonga mesmo no século XX. Em relação à Espanha, como referi, a questão ibérica é muito mais acesa a partir da segunda metade do século XIX, apesar de já haver algumas teses iberistas na sequência das invasões francesas, sobretudo naquele período liberal, do início do liberalismo. Falta um capítulo nesta primeira parte dos estrangeirados. Este capítulo a inclusão deste capítulo na primeira parte poderia levar a questionar o porquê. Os estrangeirados, na verdade, são portugueses, não é? Porquê incluídos num capítulo sobre uma Europa sentimental? A verdade é que também sobre os estrangeirados foram elaborados discursos ambivalentes. Portanto, discursos que ora a repudiam, ora elogiam, à semelhança do que acontece em relação à Inglaterra, à França e à Espanha, e que por isso mesmo também em relação aos estrangeirados há um ressentimento patente. Isso acontece sobretudo na diferença mais acesa e mais discutida já no século XX entre castiços e estrangeirados. De qualquer forma, e importa referir, o capítulo dos estrangeirados não deixa de ser um capítulo à parte, na medida em que o processo que sigo de estudo diverge um pouco em relação aos outros três capítulos. No capítulo sobre os estrangeirados, ensaio uma interpretação do conceito a partir da formulação de António Sérgio. Tento entender qual era o sentido que António Sérgio pretendia dar ao conceito de estrangeirados e que ultrapassa, em certa medida, toda a discussão que ao longo do século XX surgiu em torno do conceito, se devia ser entendido como um conceito operatório ou não um conceito operatório, se os estrangeirados são entendidos como um grupo atuante e coeso na cultura portuguesa, se não são como tal. O objetivo mesmo do estudo neste capítulo foi tentar perceber qual era o sentido sergiano do conceito de estrangeirados, e a hipótese que apresentamos atribui aos estrangeirados um valor não só como mito, mas até mais como utopia de criação do homem novo, que ele chama o homem integral, que deveria ser responsável pela demopedia, portanto, por uma cultura da população, uma perspectiva democrática. Portanto, esta primeira parte, desculpa, na segunda parte falo sobre o estrangeiro endógeno ou o bode expiatório. O estrangeiro endógeno, isto deriva de uma expressão usada por António Sardinha para se referir à maçonaria e aos judeus. Ele fala do estrangeiro do interior. E foi essa expressão que nos levou a pensar então nesta formulação para a segunda parte da tese. No fundo,
recolho as representações de grupos entendidos como estrangeiros, e entendidos como estrangeiros porque estão integrados em organizações internacionalistas e que atuam infiltrados na sociedade portuguesa. São enunciados numa perspectiva portanto, anti-ultramontanismo, anti-judaísmo, anti-maçonismo e anti-comunismo. São apreendidos como inimigo, como corruptores da sociedade, como corruptores da moral. Estes são mais ou menos os argumentos que são comuns aos 4 discursos. São entendidos como uma ameaça à autonomia nacional, são uma ameaça a um dado projeto de construção de uma unidade que se pretendia impor, e isto é muito válido sobretudo para o período de Pombalino e para o período de Salazar, e são identificados como o bode expiatório dos problemas que assaltam Portugal. Porquê a Igreja Ultramontana, os judeus, os comunistas e os maçons? Tentámos atender ao critério da representatividade na cultura portuguesa. Poderíamos também tratar dos mouros, dos protestantes, dos ciganos, não? Também. Mas, além de tentarmos atender à representatividade na cultura portuguesa e no período em estudo, portanto, 1750 a 1950, tentar também atender à dimensão catártica dos movimentos de oposição gerados contra esses ditos estrangeiros do interior, ou seja, na sua relação com as teses decadentistas e com as respectivas soluções reformistas e regeneradoras, ou seja, os discursos contra a Igreja Ultramontana, contra os judeus, contra os maçons, como os comunistas, têm sempre por trás um projeto de regeneração nacional. Outro ponto que também é importante focar tem que ver com o corpus de autores. O corpus é vasto, é muito vasto. Procuramos definir um corpus de autores assente em determinadas variáveis. Tinha de ser representativo da cultura portuguesa, portanto, constituído por textos impressos, escritos em língua portuguesa e reconhecidos pela sua relevância cultural. Tinham de ser representativos de cada período histórico que é objeto de análise contextual, e os autores deveriam ser admitidos como parte de uma elite intelectual, política e socialmente ativa, uma elite que tivesse contribuído para a identificação dos tais problemas de Portugal e que tivesse pensado os meios de resolução. Os textos deveriam evidenciar uma consciência identitária em oposição a um determinado estrangeiro, traçando dele uma imagem impactante que contribuísse de forma eficaz para a sua mitificação e para a sua radicação na mentalidade. Ou seja, o que aconteceu é que um corpus que foi primeiramente elaborado, verificamos que alguns autores não se adequavam a estas orientações e acabamos por ter de abandoná-los. Pelo contrário, outros autores foram surgindo devido, sobretudo, por vezes até pequenos textos que passam um pouco despercebidos, mas que contêm assim uma linguagem extraordinária. O uso do vocabulário, que é, muitas vezes dava por mim mesmo a rir às gargalhadas, porque escreviam coisas fantásticas. Se tiver tempo ainda dou alguns exemplos. Foi dada primazia a textos em prosa, textos de caráter político e de divulgação histórica e ideológica. Evitamos textos publicados na imprensa, com exceção de alguns casos, nomeadamente daqueles textos que depois foram coligidos pelos próprios autores em volume individual. Estou a falar dos opúsculos do Alexandre Herculano. Também tentámos evitar obras de ficção literária, portanto,
poesia, romances, etc. Em ordem a demonstrar a amplitude das representações, nomeadamente o uso do vocabulário mais expressivo e às vezes até muito imaginativo, este corpus foi complementado com um conjunto de textos que acabamos por definir até na bibliografia final como corpus complementar, que é constituído por sermões, por alguns artigos de imprensa, de onde retiramos por vezes só certas expressões que achamos assim muito curiosas e muito expressivas, alguns manifestos, alguma legislação, textos assim, de divulgação mais imediata que pela linguagem muito simplista mais facilmente cumpriam o objetivo que estavam votados e que também estavam destinados a um público mais alargado e não erudito. Resta-me falar-vos das balizas cronológicas, portanto, porque 1750, 1950. Tem que ser entendidas naturalmente como datas simbólicas. Muitas vezes tive de recuar também para apresentar todo um contexto que depois explica a razão de ser daquelas representações. Por exemplo, no caso da Inglaterra, recuo mesmo ao primeiro tratado celebrado entre Portugal e Inglaterra, ainda no século XIII. Depois faço assim uma breve história, tento fazer isso em todos os capítulos, uma breve história das relações até ao século XVIII. 1750, para todos os efeitos, registra o início do governo do Sebastião José de Carvalho e Melo, o grande ministro de Dom José, cuja ação política parece-nos obedecer um duplo desígnio de reforçar quer a autonomia política, religiosa e económica de Portugal, mas também, isto nascendo ao Padre Manuel Antunes, de europeizar Portugal. Segundo Luís Reis Turgal, para todos os efeitos do século XIX e sobretudo o século pombalino, foi um dos períodos mais responsáveis pela interpretação ideológica da história. Depois desse período, só mesmo o período de Estado Novo é que consegue cumprir também essa finalidade. 1950. Embora não seja uma fronteira cronológica tão concreta como a de 1750, define simbolicamente o momento em que Portugal, que é governado por um regime autoritário, inicia uma marcha para se religar à Europa na sequência da Segunda Guerra Mundial. É neste contexto que Portugal integra também aquela que virá a ser a NATO, por exemplo, em 49, acho eu, a integração. E também integra uma série de instituições europeias entre 49 e 52. Portanto, o ano de 50 acaba por ser mesmo um ano simbólico. Apenas para concluir, as representações do estrangeiro que tento trazer e apresentar neste estudo, tento fazê-lo à luz de duas chaves de leitura. E isto foi algo que apareceu assim quase numa fase final da tese até. Quer dizer, uma delas nem por isso, a outra sim. Portanto, é entender estas representações do estrangeiro à luz de uma estrutura de ressentimento que é proposta por Marc Ferro, acho que é assim que se diz, e também à luz do mecanismo do bote expiatório, que tem René Girard, o seu principal teórico. Ora, o ressentimento é motivado, sobretudo pela ambivalência das representações do estrangeiro exógeno, portanto, da Inglaterra, da França, da Espanha e também dos estrangeirados. Quer na percepção desses estrangeiros como o olhar que nos ignora, como pela sensação de desengano estimulada em determinados momentos de crise. Isso é muito visível, por exemplo, em torno do ultimátum inglês. Quer dizer, a Inglaterra sempre foi a nossa velha aliada e naquele momento de... Não só, mas é sobretudo por ocasião do ultimátum inglês, aquela sensação de desengano, de desilusão,
que estimula este ressentimento e, por sua vez, todo um conjunto de... Bem, são publicados textos fantásticos nessa altura sobre a Inglaterra. São tomadas posições as mais incríveis que depois são criticadas também por autores como Essa de Queiroz e como Antero de Quental, que dizem, mas porquê toda essa manifestação contra a Inglaterra? Não veem que isso não faz sentido. O importante é tentarmos regenerar, é tentarmos ser proativos. Não vale nada estarmos a boicotar o comércio, a não comprar produtos ingleses, a não assistir a peças de teatro só porque tem uma atriz inglesa. Enfim, foram... Bem, um período extraordinário. Segundo Marc Ferro, o ressentimento manifesta-se em situações de fraqueza e humilhação. Portanto, o maior momento de humilhação foi mesmo o ultimato inglês, e traduz, de uma forma geral, um complexo de inferioridade, segundo este historiador. Já Jacinto Prado Coelho tinha introduzido também este tema na cultura portuguesa, ao alertar para o facto de o ressentimento tender a enegrecer a visão das coisas e a exagerar algumas verdades mais duras. Quanto ao mecanismo do bode expiatório, tende a eleger o estrangeiro, normalmente o estrangeiro endógeno, porque é aquele que está mais perto de nós e, portanto, mais suscetível de ser diretamente confrontado. Por sua vez, também, esta eleição também pode ser considerada uma consequência de ressentimento enquanto sinal, não de uma incapacidade de lidar com o passado, mas com a incapacidade de lidar com o passado que não se perdoa. E isto é uma questão que também é desenvolvida por Paul Ricoeur na obra mais conhecida, A Memória, História e Esquecimento, nomeadamente na última parte, que às vezes passa um pouco despercebida da obra, em que ele introduz a noção de memória apaziguada. A hipótese hermenêutica que é desenvolvida por René Girard em obras como Le Bouc émissaire, que é o bode expiatório, La violence et le sacré, adequa-se ao processo de vitimização e de condenação sacrificial do estrangeiro endógeno, portanto, o estrangeiro endógeno, a Igreja Ultramontana, o judeu, o comunista, o maçom, em que se opera uma sacralização do inimigo a quem é atribuído uma responsabilidade por um dado momento de crise através de um ritual que segue as seguintes etapas. Estas etapas são propostas por René Girard e verificamos que se aplicam ao processo de demonização de cada um destes estrangeiros exógenos. A primeira etapa é um momento de caos ou de crise. A segunda etapa, a seleção do bode expiatório, ao qual é imputado a responsabilidade por esse momento de crise. A terceira etapa, a apresentação, isto faz-me lembrar o Marquês de Pombal, a apresentação de provas e a declaração de culpa. A quarta etapa é a catarse, portanto, em que se dá a erradicação do bode expiatório, por exemplo, a expulsão dos jesuítas. A quinta etapa é o restabelecimento da ordem e da paz. Portanto, essa erradicação do bode expiatório leva, portanto, ao restabelecimento da ordem e da paz, que pode ser entendido como a regeneração nacional. Portanto, e de facto que estas etapas adequam-se a cada um destes estrangeiros que são apresentados aqui nesta segunda parte da tese. Apenas a um deles, eu até diria, mas isto é uma reflexão já posterior, que é completado todo um ciclo em relação aos judeus. Através de cada uma destas etapas, verificam-se, mas para além destas, para além depois do restabelecimento da ordem e da paz, opera-se o perdão. Portanto, podemos, tem expressão no pedido de perdão do Papa aos judeus, no pedido de perdão de Mário Soares aos judeus, em 82. Portanto, em relação aos judeus, podemos dizer que já o facto de, nos últimos anos, se ter tentado valorizar toda a herança cultural judaica em Portugal, os estudos sobre os judeus que têm vindo ultimamente a lume, pode-se entender isso já como um apaziguamento da memória que ainda não se verifica
em relação a outros estrangeiros. Também se aplica aos jesuítas. Sim, já começa também. Mas sim, foi aqui para dar ao então existe uma imagem também já começa em relação à maçonaria, por ação da própria maçonaria, que tenta abrir-se mais à sociedade. Em relação aos comunistas, isto é uma reflexão posterior. Já. Em relação aos comunistas não estou bem certa. Não sei se agora esta integração do Partido Comunista no governo se não poderá levar mais tarde. Já foi governo, não sim, mas depois houve um período assim quente de. Sim, exatamente. E a minha questão é: será que esta integração atual não poderá levar a um novo período quente mais tarde de anticomunismo? Mas isso são coisas que só o futuro dirá. E pronto, é este, assim, em traços muito gerais, é esta a minha tese. Muito bem.